senhores representantes da ANEEL, senhoras e senhores, obrigado pela atenção. Minha ideia, nesses 5 minutos, é compartilhar com os senhores a visão do Instituto Ascende Brasil sobre como evoluiu a tarifa de energia elétrica nesses anos e o foco que devamos ter, no nosso entendimento, para a evolução futura. Primeiro, olhando rapidamente para trás, do ponto de vista de tarifa de energia elétrica e inflação, só lembrando, isso é uma base histórica do IPEA, começando desde 1994, o setor de energia, esse é dado de Brasil, está bem. Ele, com exceção de alguns desvios, ele tem tornado menos cara a tarifa do que a inflação. Do ponto de vista da qualidade, também são dados globais, essas curvas decrescentes apontam uma melhora, tanto na frequência quanto na duração, isso já foi largamente explicado. Isso prova que a regulação, com a perspectiva do longo prazo, tem funcionado, na medida em que tem imposto padrões de qualidade melhores que têm sido cumpridos. Comparativamente com outros setores, vale a pena destacar o setor elétrico, em termos de serviço público, e é aquele que mais se destaca do ponto de vista também da sua abrangência. Hoje, praticamente 99% da população brasileira é atendida por serviço de eletricidade, não era assim no passado, e mesmo hoje estamos destacadamente, olhando do ponto de vista do setor elétrico, à frente de outros setores, onde os melhores deles estão na faixa dos 80 e poucos % de atendimento. A combinação desses indicadores faz com que, enfim, este fenômeno aconteça, segundo determinado por uma pesquisa de opinião, CNI e Ibope, que mostra que, do ponto de vista da sociedade, aquele setor de serviço público reconhecido como o mais eficiente, o mais adequado, é o setor elétrico, destacadamente à frente de outros setores. Então, esse é o panorama, enfim, lato sensu, grandes números, grandes visões, a evolução tem sido positiva. Mas onde focar para que ela continue aceleradamente positiva para o futuro? Com outros desenhos, esse mesmo slide já foi mostrado. Quando a gente fala de energia elétrica, fala de conta de luz, na verdade tem 4 grandes componentes, né? Um é esse, de 24%, R$24 de 100 dentro dessa hipótese, é que vai para a empresa distribuidora de energia. Essa é mais ou menos a média nacional também. Os outros 2 grandes elementos são tributos e encargos, que de alguma maneira vão para governos estaduais e federal, e a outra parcela é a compra de energia. Essas duas são, a meu ver, digamos, os 2 segmentos, os 2 setores onde devemos focar para uma evolução positiva no futuro. Primeiro, em relação à compra de energia, muito rapidamente eu quero usar essa oportunidade até para esclarecer um ponto importante. Quando nós olhamos aquele gráfico da direita, colunas azuis, como tem evoluído o custo da energia comprada pela distribuidora Excelsa para distribuir aos seus consumidores, né? Nesse último período, entre a revisão, o reajuste tarifário de 2012 e a revisão de 2013, nós notamos que o componente que teve o aumento maior foi aquele EN, que é basicamente a energia nova comprada através dos leilões. 34% de aumento. Os contratos bilaterais, 6%, a energia existente em torno de 6% e Itaipu menos. Aproveito, isso é importante para 2 coisas. Primeiro, para desfazer o mito de que nos contratos bilaterais poderia estar um foco vertiginoso de crescimento de tarifa, isso não é verdade. Segundo, no segundo componente, aquele que tem um aumento grande, aquilo ali é resultado de política pública e que pode ser aprimorado. Dando um passo atrás para compreender esse fenômeno, é na maneira como vem sendo planejada a expansão da oferta de energia. E mais do que isso, na maneira como têm sido organizados os leilões de energia por parte do governo, que é quem tem essa responsabilidade, estão os desvios que merecem um aprimoramento importante para fazer com que se tenha um resultado mais eficiente desse fenômeno. O outro grande bloco, o outro grande foco que devemos dirigir, eu peço perdão, eu precisaria mais 1 minuto e meio para terminar, se pudesse, por favor. Em torno de 2 minutos, talvez. Tributos e encargos. Aí está a divisão. Mesmo com mudanças recentes que aconteceram por conta de uma medida provisória
de setembro do ano passado, que mexeu apenas com parte dos encargos setoriais, que nessa figura representariam 19% no estudo feito pela Pricewaterhouse. Mas nos tributos, tanto estaduais como federais, que são os maiores deles, nada foi feito. E aí sim merece um foco. E aí eu realmente quero estimular esse grupo, essa audiência, porque governo nenhum no mundo, Congresso nenhum no mundo toma livremente a iniciativa de reduzir impostos se ele não souber que tem ou uma pressão por parte da sociedade ou pelo menos o acolhimento da sociedade. É muito mais fácil aumentar imposto do que reduzir imposto. E, portanto, para que essa pressão se manifeste, eu acho que o foco aqui é assembleias como essa, enfim, que compreendendo o fenômeno podem se mover para pressionar aqueles que de alguma maneira têm poder de reduzir esses impostos. Eu chamo a atenção, existe um estudo, para os que estiverem interessados no nosso site, um estudo sobre tributos e encargos com detalhamento sobre isso. Por que é importante fazer essa redução? Porque imposto sobre a energia elétrica é um imposto perverso, é o que os economistas chamam de imposto altamente regressivo, ou seja, penaliza muito mais aqueles consumidores de mais baixa renda. E, portanto, é um absurdo que, perversamente, ele tenha sido usado como uma grande alavanca de arrecadação de estados e até mesmo da União. Dois grandes impostos, ICMS e PIS/COFINS. Para os dois, há possibilidade de reduzir. Para o PIS/COFINS, eu até chamo a atenção declarações da nossa presidente da República, quando, em 2010, candidata a presidente da República, reconhecendo o problema, reconhecendo a perversidade dessa tributação elevada na conta de luz, chegou a anunciar que iria zerar o PIS/COFINS sobre conta de luz. Aí embaixo estão listadas algumas iniciativas do Congresso que tratam desse fenômeno. O tempo não dá para entrar no detalhe, mas, enfim, há caminhos ou de zerar ou de cobrar no critério antigo, enfim, há alternativas para se reduzir. É importante que haja pressão para que isso, de fato, aconteça. Por último, o ICMS, que agora mesmo está no prelo, enfim, está no momento em discussão desse assunto. Existe uma proposta no Senado, já houve votações sobre isso, com evolução. Esse gráfico é uma proposta, uma alternativa que eu trago a título de ilustração, e é o último slide. Aqui está feita uma simulação, usando dados da Pricewaterhouse, para o que seria a média de ICMS nacional, que é da ordem de 20%, 21% sobre a conta de luz. Uma ideia seria se fazer uma redução gradual da alíquota, sem que se mexesse no nível de arrecadação feito ano a ano. Supondo um certo crescimento do mercado, essa arrecadação poderia ser constante se fazer uma diminuição da alíquota, de tal maneira que, ao fim de um certo horizonte, nesse exemplo ilustrativo, 10 anos, a tarifa média seria não 21%, mas cerca de 12%, com uma redução significativa na conta de luz. Ou seja, há caminhos, e para encerrar, uma mensagem final, os caminhos estão na nossa frente, mas só serão perseguidos, só serão ultrapassados se houver realmente uma mobilização muito grande, muito clara da sociedade, enfim, criando a pressão correta, a pressão adequada, para que os nossos governantes e legisladores, de fato, façam essa mudança tão importante, tão desejada. Muito obrigado.